Tá tudo bem por aí? Então tá. Hoje o papo é com uma voz muito conhecida no rádio carioca. Eu não lembro de uma rádio que ele não tenha trabalhado. Meu amigo, cara que sabe tudo, voz sensacional, grande comunicador. Senhoras e senhores, olha quem está falando, André Ricardo. Eu já estava esperando por esse momento. Tudo bem, mesmo? Fabiano? Tudo. Tudo bem, gente? Valeu, cara. Obrigado pelo convite. Que isso, você é sempre muito bem-vindo aqui. Cara, eu tô falando isso, mas eu tô falando sério. Eu não lembro de uma rádio que você não tenha trabalhado. E três ao mesmo tempo. Caramba. O Nato Candal fala comigo que ele não conheceu ninguém que trabalhou em três rádios além de mim. Eu já fiz isso. Aí ele falou que se não conheço, agora eu já sei que você trabalhou. Já tive em uma ao vivo e em outras duas com segmentos diferentes, né? Na mesma hora? Na mesma hora. Não, isso não aconteceu comigo. Aí não divulguei nenhuma, que é pra não tender pra um lado só. É. Mas tem alguma rádio que você não trabalhou aqui no Rio? Tem, não trabalhei no Diários Associados, não trabalhei na Dial. Acho que o restante todas. Algumas eu passei 3 vezes, acho que deve ter acontecido com você também, né? Era sensacional. André Ricardo, senhoras e senhores, grande locutor. Não, mas se faz tudo isso, não é à toa, né? Porque as pessoas confiam no seu trabalho, né? Porque se você tá, né? Sempre tem onde alguém que vai te levar. Mas como é que começou, cara? Foi aquilo. Você é carioca? Eu sou brasiliense. Sou de Brasília, mas eu vim pra cá muito cedo, em 78, e se entrega a idade, hein? Já tô com 5.2, não tenho essa coisa de falar a idade, não. Mas eu tinha uma influência, digo porque não foi ele que me levou pro rádio. Uma influência muito grande do meu tio, Hernani Pires Ferreira, que todo mundo conhece, o locutor do Jockey, já falecido. Tinha um quadro bem bacana no Globo Esporte. Dizem até que eu pareço fisicamente com ele e tudo. Mas não foi através dele, ele já estava, acho que na 540 AM, lá no Fluminense. Mas de 85 para 86, eu morava em Jacarepaguá, então eu conhecia aquela turma de amigos e um deles era irmão de um locutor de rádio, que era o Jairo Roberto. Olha. É o falecido Marcelinho. E aí ele, vamos comigo na rádio, vai ter um negócio aqui na Taquara, chamado Transpedágio. Isso 85 para 86, eu falei, vamos lá. Eu já gostava, é por causa do meu tio. Falei, vamos lá, vamos ver como é que é isso. Cara, eu me encantei. Eu falei, que negócio legal, o universo do rádio. Falei, cara, acho que é isso que eu quero. Aí ainda fiquei naquela, vamos comigo lá na segunda-feira na rádio? Falei, vamos. Aí fomos na Transamérica. E entrava pela rua de cima, era Marechal Rondon, né? É Marechal Rondon, né? Rondon. E de baixo é São Francisco Xavier. Onde tinha o estúdio da Transamérica, né? da gravadora. A gente entrava pela entrada de carros ali, né? Quando eu entrei, o Jairo já estava lá, ele foi durante o dia, que ele fazia o horário da noite. As primeiras 2 pessoas que eu conheci, ainda no estacionamento ali, Eduardo Andrews e uma figura desse tamanhozinho, com a calça quadriculada, com um vozeirão, chamado Paulo Beto. Caramba. Aí eu falei, eu acho que eu vou começar bem. Né? Você conheceu ali quem sabe tudo. Eu costumo dizer que eu só trabalhei com gente boa. Se eu aprendi alguma coisa, foi um pouquinho de cada um. Né? Aí lá a equipe era Carlos Alberto, Adriana, Jairo, Rui Jobim, Fernandinho, Soninha, Guará, Memê. Falei, uma turma boa, né? Já naquela época da Transamérica. Foi ali tudo que eu comecei a fazer promoção. Comecei na promoção. Sim. E aí fazia os transpedágios, aquele universo. Porque na época, promoção de rua, a gente fazia no Portão 18 do Maracanã, a fila de carro dava a volta e colava, cara. Era um negócio bem bacana, os ouvintes participando. Eu não peguei essa época que eu cheguei aqui no Rio já nos anos 90, né? Mas então foi aí. Mas essa história eu tenho, inclusive já vi fotos até. Se eu não me engano, foi o próprio Jairo que me mostrou uma foto, né, que tinha um esquema. Não lembro agora, também vou falar besteira. Então foi o cara que me levou pro rádio, foi o Jairo Roberto. Através do irmão dele e tal, e me incentivou pra caramba. Eu sempre ia com ele lá no horário dele, que era de 10 da noite às 2 da manhã. Já saía às 9h30 de casa e chegava na rádio às 10. Saía de Jacarepaguá às 9h30, chegava às 10 na rádio, conseguia. E eu ia com ele assim, né? Segurando em tudo dentro do carro, né? Mas e aí, aquela coisa de ficar dentro do estúdio, eu falei, é isso mesmo que eu quero. Acho que eu não vou saber fazer outra coisa, não. Aí, você fez locução na Transamérica? Não, aí promoção. Aí, uma certa, não sei se foi 1 ano, 2 anos depois, negócio de data eu vou errar bastante aqui. O Edu foi pra Rádio Cidade e levou uma galera. Eu fui junto. E aí lá éramos... lá encontramos o Cacá. Por isso que eu costumo dizer, só trabalhei com gente boa. Encontramos o Cacá e depois vieram Luiz Carlos,
Luiz Carlos Júnior, Cristóvão, aí tinha a Mirna lá de Petrópolis, tinha um pessoal bacana, Paulinho Altunian, que depois foi lá para o corredorzinho de trás, na FM 105, e tinha a galera da 105 que a gente convivia, e eu ficava muito dentro do estúdio conversando com o Luiz Carlos, tricolor como eu, a gente ficava trocando ideia, e aí eu comecei a prestar atenção, falei, pô, acho que eu vou para esse lado aí, cara, vou tentar pelo menos, né? E aí ainda não. Galera, aí mesma coisa, Edu sai da Rádio Cidade, vai pra RPC. Eu fiquei na Rádio Cidade, ainda ficou uma galera lá. E aí, cara, aconteceu uma coisa bacana. Uma vez meu tio, Hernani Pires Ferreira, falou: André, dá uma chegada aqui no Fluminense, que eu acho que tem vaga lá na Fluminense FM. E aí eu fui lá, fiz um teste lá com o Lagarto até. Nomes eu lembro, data é que eu não vou lembrar. Já tá bom. Fiz um teste lá, não existia celular, então a gente, lembro que a gente gravava, e aí no final a gente dava o nosso nome e telefone fixo. E com 3 números. Com 3 números, é verdade. E aí fui pra casa... Quer dizer, 3 números assim no prefixo, né? No prefixo, Eu lembro por causa da manchete que tinha o telefone, que era 265-6649. Esse era o telefone da manchete. Era, na Fluminense era 717-2244, É isso né? aí, são 3 números no começo. E aí eu fui... Fiz o teste, fui pra casa, até então não estava já em rádio nenhuma. Falei, pô, vamos aguardar isso aí. Nos mudamos daquela casa, minha família se mudou, eu fui junto e o telefone ficou. E aí acho que uns 2 meses depois, eu fui, minha mãe vai lá buscar umas correspondências, às vezes tem lá... Aí a moça, no meio das correspondências, tinha um bilhete assim, André, ligar para 717, é o telefone interno lá, para Fluminense FM. Eu perdi isso porque eu deixei o número de contato, me mudei, o telefone ficou, ligaram para lá me procurando e eu não fiz a Fluminense por isso. Aí o tempo foi passando, depois eu fui fazer a Rádio Tropical. Era Tropical e Popular, né? O seu Armando Campos. Um cara que eu devo muito de disciplina no rádio é o Armando Campos. Isso aí a gente não pode negar. As pessoas costumam dizer, quem não trabalhou com o Armando Campos não teve infância. Infância no rádio, né? No rádio. Todo mundo passou pela Tropical, né, cara? Eu lembro de Clóvis Monteiro ter passado por lá, Heraldo Leite, e uma galera. Tem, uma galera. Pô, Tropical tem história. O próprio Paulo Beto passou pela Tropical também. Também, né? E aí eu passei pela Tropical e Popular. Na Popular fiz o Big Mix, primeiro fiz Master Mix, e aí fazia Top Mix na imprensa. E aí Mas tudo isso como locutor já? Já como locutor. E eu entrei no lugar na Tropical, na Popular não lembro, eu entrei no lugar do Osmar Sintra. Estava saindo da rádio, eu entrei no lugar dele. Aí comecei a fazer as duas, a Tropical e a Popular, e fazendo... Cara, eu passava praticamente o dia na rádio. Se o Armando dormia, eu passava só o dia. Aí fui fazendo essas duas rádios. Em 98 ele comprou, o senhor Armando comprou a Búzios, que já era uma repetidora da Transamérica, na região dos Lagos. Não sei se você se lembra disso. Não. Que era 102,5. E aí fomos, ele falou, André, vai você e mais 2 fazer a rádio da região dos Lagos. Falei, vamos lá. Foi na Copa de 98 isso. Copa de 98. Fizemos trio elétrico na praia, e tinha equipe de esportes que era o Sidney Marinho. E fizemos a Copa do Mundo. Você chegou a fazer esporte também no rádio? Logo depois dessa fase aí. Comecei e fiz a Tropical Região dos Lagos. Pô, uma maravilha. Morando na Praia do Forte, não tinha... Fazia 2 horários na rádio, porque era equipe enxuta, e lá estava, tranquilo. Até que um dia, o telefone toca, André, arruma as malas que o seu Armando vendeu a rádio. A rádio durou acho que 8 ou 9 meses. Aí voltamos para o Rio, mas voltei empregado, porque a gente tinha o salário do Rio. Essa era a vantagem, porque um salário do interior sempre um piso era menor. Aí eu feliz da vida, vamos voltar. Aí voltamos para Tropical, o Djalma foi comandar a equipe lá, e aí vieram Sérgio Luiz, Maradona, Leandro Augusto, Márcio Bolinha, e aí fizemos a Tropical ali até que o seu Armando também acabou com a Tropical. E ele acabou com a Tropical, foi engraçado, Fabiano, que ele falou, olha, André, a gente agora eu vendi a rádio arrendei a rádio, arrendou. Para a Escala de São Paulo, que era uma rádio erudita, era uma rádio instrumental, classe especial e tal. E aí ele botou o Jorge Oliveira, o Edmo Luiz. Trabalhei com o Edmo na Manchete. E o PJ. 3 vozes sensacionais. Eu falei, eu com essa voz pequenininha, não vou fazer. E a Cristina. Eu falei, eu não vou fazer essa rádio aqui. Mas, Armando, mas eu tenho
Não, meu filho, você tem que ficar aí. Alguma coisa você vai ter que fazer. Olha o que ele arrumou para mim. Você vai ficar sentado aqui nesse estúdiozinho aqui, você vai gravar o trânsito do Genilson, rapidamente você vai passar para o papel, corre para o estúdio, mete uma trilha e fala o trânsito. Para não me mandar embora, olha aqui, olha isso. É sensacional. Falei, tá bom, seu Armando, vamos lá. Pagava bem, né? Falei, vamos lá, vamos fazer. E aí eu fazia isso todo dia, cara. De manhã, ia para casa, voltava no fim da tarde. Eu era o repórter aéreo dentro do estúdio, gravando o trânsito do Genilson e do... Não era o Cadu ainda não, na JB. Quem era antes do Cadu? Ah, pô. Não lembro, não vou lembrar. Quem era, Ricardinho? Zé Carlos Oliveira, que foi para Brasília. Cláudio Carneiro. Isso, eu acho que era o Zé Carlos Oliveira, que eu cheguei a trabalhar com ele, acho que na rádio. Não sei se fazia de manhã e o Zequinha fazia de noite. Isso. Ele foi para Brasília, né? E aí eu gravava o trânsito, ia lá, corria para o estúdio, o software, acho que era até o Raduga. Lembra desse software? Um software bem beabá mesmo. Eu metia a trilha, falava o trânsito, ficava quase que simultâneo. 3 minutos depois, acho que não muda o trânsito, né? Às vezes muda, né? Mas não era muito comum isso acontecer, né? E aí fui... Cai uma chuva. Aí eu falei, não vou mais fazer. Pô, cara, eu vou ficar aqui sentado gravando o trânsito, fazendo isso. Qual ano que você tá falando? Isso em 2000. E aí apareceu a oportunidade da Manchete, já arrendada para a CCI, né? De fazer futebol. César Rizzo, o Rodrigo Campos, que hoje está até na TV Brasil, lá fazendo lá o estádio, junto com o Boccagi, Sérgio Boccagi. Aí o Rodrigo estava saindo da equipe e me indicou. Eu fui lá fazer... Mas narrar futebol? Não, para ser repórter. Eu falei, Rodrigo, eu não sou repórter esportivo, mas você entende de futebol, você gosta de futebol, vai lá conversar com o César Rizzo. Entende mais ou menos, né? Tricolor. Entendo bem. Hoje eu posso dizer para você que entendo bem. Aí, né? Não, hoje eu posso dizer que entendo bem. Tá bem, né? Tá bem. Aí, fui lá, o César, meu filho, você mora onde? Eu falei, eu moro em Jacarepaguá, César. Então você vai cobrir o Flamengo. Eu falei, cara, me deu a responsabilidade de cobrir o time que muitas pessoas primeiro ficam penando nos outros para depois cobrir o Flamengo. Ele falou, não, você mora, o Flamengo treina no Flabarra, você chega rapidinho, você vai lá no Flabarra. Eu falei, tá bom, César. Aí comecei a fazer a cobertura do Flamengo. Então tem um cantinho rubro-negro aí no seu coração, né? Eu até torcia pro Flamengo na época que eu cobri o clube, em consideração aos meninos que lá estavam. E aí, meu pai era flamenguista, minha irmã é flamenguista, meu irmão é flamenguista. Inclusive, deixa eu mandar, antes que eu esqueça, um beijo pra minha mãe, que assiste Como é o nome da sua todos os vídeos, Marília, Dona Marília. Aí ela tira a foto, manda pra mim pelo WhatsApp. Depois que aprende o WhatsApp, já era. Tira, quem é esse, meu filho? Aí eu falei, esse é fulano, mãe. Aí ela, legal, eu tô aqui. Assiste todos pela TV, pelo YouTube, pela TV fechada também. E aí eu estava onde? Aí César falou, André, primeiro jogo que você vai cobrir não vai ser no estádio, já vai ser chamado popularmente como geladão, né? O off-tube, né? Geladão é na TV, né? Na TV, a gente, ou na rádio, dessa vez foi na casa do César, lá em Piratininga. Falei, se acabar a luz, a gente tá ferrado. Fomos fazer a cobertura lá, na época a Carla Matera, e eu acho que o Dandan, que hoje tá também no Sport TV, o César, aí fomos lá fazer o jogo, só que um dia antes, você vai cobrir ao embarque do Flamengo no aeroporto. Eu nunca tinha feito nada disso, cara. Eu fui lá, o técnico era o Carpegiani, você lembra dessa equipe? Era Carpegiani, 2000 e pouco, você lembra disso? Adriano era reserva do Reinaldo. Reinaldo, sim. Lembra? Adriano era reserva. Que jogou no São Paulo, Reinaldo. Adriano não sabia nem falar ainda. Eu ia entrevistar ele travava. E esse era o time do Flamengo que eu cobria. Tinha o Roma, lembra? Roma? Que era uma versão do Romário, né? A versão metade do Romário, sim, né? Eu tô falando assim, a aparência, né? Que ele andava aquele jeitinho. Não, ele até jogava legal quando entrava. Fazia uns gols lá. E era essa equipe. Tinha o Pet. A minha primeira quase desanimada foi quando no aeroporto, na minha primeira gravação, eu cheguei no Pet e falei, Pet, pode fazer uma pergunta? Ele
Já fez, qual é a segunda? Aí eu falei, poxa, então eu posso fazer a segunda? Ele já fez também, posso ir embora? Falei, eu acho que não vai dar certo. Isso é bem a cara do Pet, né, rapaz? Pelo menos o que eu vejo na TV de fazenda. Não vai dar certo. Eu falei, Pet, é isso. Aí ele deu uma risadinha, me respondeu, fui todo... A fita cassete, né? Aquele gravadorzinho, fui pra rádio, aí foi legal, foi bacana, foi aí que eu comecei. Logo depois, eu saí da Manchete e fui pra... O Mazella me chamou na 94, na Roquete Pinto, e aí eu comecei a fazer a Roquete Pinto, futebol. Lá você ficou muito tempo também na Roquete Pinto? Fiquei 19 anos, porque eu trabalhei lá e em outra ao mesmo tempo, né? Aquela coisa de trabalhar em algumas, porque eu cheguei a trabalhar nela, em outra, e na nossa rádio, inclusive, foi a época que nós trabalhamos juntos na nossa rádio, lembra? Ah, sim. Rádio Relógio, Na né? Relógio, que começou como a nossa rádio. A nossa rádio era FM e tinha Rádio Relógio que era AM, depois virou uma coisa só. Depois a Globo arrendou aquele canal ali, 89,3 ou 5. 89,3, né? E depois acho que virou mudou. Pra E aí a gente ficou só na Relógio. Aí eu era Renato Bruno, Marcos Vinícius, outro tricolor também. Os tricolores eu lembro. Massa! Luiz Nascimento, pô, equipe bacana. Foi quando eu fui pra 94 fazer futebol com o Mazella e os programas de funk da casa lá. Castelo das Pedras, Peoples, Curtição Rio, aquelas equipes de funk, a Furacão e tal. E fiquei fazendo futebol e funk lá ao mesmo tempo e comecei a já querer fazer alguma outra coisa também. Nunca satisfeito, né, cara? Salário baixo a gente sempre tem que buscar, né? Em casa a gente ninguém vai procurar. É verdade. E aí foi quando eu recebi um telefone do João, cara, do Fernandinho, me ligou e falou, o João tá perguntando se você pode vir aqui. João Carlos, que é o coordenador da Rádio Mania. Hoje da Rádio Mania, né? Quer dizer, diretor, né? Isso na 98. Ele me chamou lá, já sentei, ele já veio com a escala do fim de semana. Olha, você vai fazer isso. Caramba, sensacional. Falei, tá bom. Sem teste, sem nada, já tá trabalhando. Isso numa quinta-feira para eu começar no sábado. Não sabia como é que era o software do Sistema Globo ainda. Não sabia o que eu ia fazer. Aí eu falei, que horas ele? Meia-noite às 5. Tinha o chat amizade, negócio de chat amizade. Aí eu fui lá fazer o chat amizade. O que eu vou fazer? Vou passar a madrugada aqui, né? Falei com ele, cara, eu vou ficar aqui direto, era final da tarde. Ele, então tá, come um negocinho aí, vai ficando aí. Aí fiquei à noite, lá com o Jairo fazia um programa lá à noite. Foi até a primeira vez que eu fui trabalhar com o Jairo, realmente. O cara que me trouxe pro rádio, E aí, fiquei a madrugada inteira com o Márcio Bolinha, que estava fazendo. Era o Sérgio Luiz que estava saindo da rádio, Maradona. E era para fazer no lugar dele. Falei, beleza. Aí fiquei fazendo chat amizade lá, meia-noite às 5. Até que acabou a rádio e virou a Beat 98. Eu continuei na Beat. Beat 98 e o Rafa me deixa, Dilcinho, já que você não me quer mais. MC Ludmilla sem querer, também grupo disfarce, que bom você chegou. Teve Belo, vi amor no seu olhar. Bruno Mars, Lazy Song, Mumuzinho, preliminares. E a primeira, o Rafa, Fronteira. É o domingão bacana aqui na Beat 98, né? Só musicão, só musicão. Um abraço aí pra galera que tá sempre com a gente, fortalecendo. Um abraço aí, meu camarada Cesarão. Cesarão Vacila Samba, tá lá na câmera. Ligado na Beat 98. Valeu, meu parceiro. Você que tá aí no Facebook da Beat 98, facebook.com/Rádio Beat 98. Vamos fortalecer daqui a pouquinho. Eu vou falar o nome da galera, minha foto tá lá. Acabou a Beat, eu continuei na Rádio Globo e nisso eu fui fazendo. Isso ao mesmo tempo fazendo a 94 lá. A 94 é aquela estabilidade, tá lá paradinho, tô lá paradinho na minha, fazendo as outras. Fazendo um programa chamado Samba de Raiz, que a gente sustentou durante 16 anos. Lá. Tô até com um projeto aí de fazer o Samba de Raiz na TV. E um programa inventado pelo João, inclusive, pelo João Carlos. Quando passou por lá. Que é um grande sambista, né? João sabe tudo. João sabe tudo. Toca violão pra caramba. Então, aí é o que eu costumo dizer, com tanta gente boa eu trabalhei, né? Nisso eu fui ali fazendo a Rádio Globo ainda, até na época dos globais, quando os globais foram pra lá. Otaviano e tal, Léo Jaime, o pessoal foi fazer lá. Nova Globo, né? A Nova Globo, a Nova Rádio Globo. A Nova Rádio Globo. Nisso veio a Fanática. Sim. Que lá estavam o Ricardo Gama, Cabeção, a Cláudia Jones. Também um beijo pra Cláudia Jones, que adoro.
E a Cláudia tá na Antena 1, né? Tá na Antena 1. E ela é a filha dela. E a filha dela, rapaz, a Isa. Não sei se ela continua, mas as duas estavam lá. Então. E as vinhetas da Rede Globo, né? Uhum. E aí o Marcos Vinícius, o Cazé, tinha uma galera bacana também lá. Fiquei lá fazendo a Fanática. No fim da Fanática, a gente foi pra Rio FM, que também é outro, que foi quando eu fui trabalhar perto de você de novo lá separados por um vidro, né? Exatamente. Na JB, né? Na JB. Fizemos lá... Mas acho que eu passei antes pela Rádio Cidade. Acho que sim, você fez... Não, tenho certeza que você passou pela fiz a Rádio Cidade. Depois você voltou pra Rio. Mas eu fiz a Rádio Cidade antes, lá na época do Van Damme. Exatamente. Né? E depois também, né? E depois de novo a Rádio Cidade, né? Estava ali 70 mil lugares. Três vezes a Rádio Cidade. Só a Rádio Cidade foram 3 vezes. É verdade. Né? Final dos anos 80, anos 90 e 4 vezes. Caramba, sensacional. 4 vezes. Mas a Rio ficou, né? Um abraço para Antônio Manuel, que conseguiu me aturar esse tempo todo. Qual foi a Rio FM? O ano? Rádio Cidade, quando a Rádio Cidade acabou, que a gente estava lá nessa equipe bacana, tinha o DM, que continuou lá e tudo. A Mania pegou lá, não foi? Arrendou lá. Foi quando eu fui pra Fanática e depois a Rio. A Rio tem 2 anos, eu acho, atrás. Por aí, 3. Vamos falar de ano, que é melhor, 2018? 2017 e 2018. E aí a gente até estreou no dia 1º de março, o dia do aniversário da cidade do Rio. O Rio FM, a rádio não durou muito. Fomos... Aí, você estava na Rádio Relógio ainda, não estava ou já tinha saído? A Rádio Relógio foi nesse meio tempo que eu falei de alguma rádio. Que eu já não me lembro. A Rádio Relógio eu fiquei 6 anos. Sim. Foi de 2009 a 2015. Trabalhando em uma e trabalhando também na Rádio Relógio. Né? E a 94. E a 94 e trabalhando na Rádio Relógio. Quando acabou a Rio, eu fiquei só na 94 lá. Mas buscando, foi aí que João me chamou para a Rádio Mania. Em Niterói. Em 2019, para a Rádio Mania. E aí eu fui fazer a Rádio Mania, fazer as férias da galera lá, e acabaram as férias, eu continuei. E o Markson me chamou para Mude, para fazer as férias da galera também na Mude. Eu fiquei Mania e Mude, fiquei entre Barra da Tijuca e Niterói. Que viagem. Aí depois eu fiquei só na Mude. E tá na Mude ainda? Continuei, estou hoje na Mude, até agora, fazendo de 7 da noite às 11, de 7 às 8 com o Rafael Zulu. A gente faz A Hora do Brasil. Sim, sensacional. Só música brasileira, muito legal o programa. Eu já ouvi, quer dizer, eu ouço, né? Não ouço sempre, mas eu ouço. Teve um dia até que vocês fizeram uma graça lá, o Zulu, vocês falaram, eu não lembro com quem, falaram o nome de algum locutor. Aí vocês riram a beça, assim, achei legal aquilo. Algum locutor? Eu não lembro quem que vocês falaram. Não foi você, não? Não, foi. Foi muito. Tá sendo uma fase muito bacana e é uma rádio completamente diferente de tudo que eu já fiz. Quando eu entrei lá, o Markson falou assim: André, esquece tudo que você trabalhou antes para fazer a Mude. Não quero locutor aqui. Quero comunicador. Mesma maneira que hoje está sendo a Rádio Cidade, né? Está sendo uma coisa mais comunicador, eu vejo com o Demi, com o Mio. Mas eu tava só fazendo férias na Mude. Graças ao meu grande irmão, cara que eu considero muito, que eu gosto muito, em rádio a gente tem muitos companheiros de trabalho. Tem poucos amigos, né? Um deles é um cara que eu considero que é o Márcio Mio. Que tá na Rádio Cidade. Que tá na Rádio Cidade. E eu pleiteando a Rádio Cidade, perturbando o Antônio Manuel, perturbando o ano passado todo, até que o Mio foi pra lá e falou: André, olha só, vagou na Mude lá, definitivo eu falei seu nome, o Markson falou para você dar a ligada para ele. Eu falei, beleza, eu liguei pro Markson, já fui lá, acertei tudo. Maravilha. Lá estou. Tem quanto tempo lá? 1 ano já? Já, não, menos um pouco. Menos de 1 ano, um pouquinho. Maravilha. Tô lá, tô só lá. Por enquanto, né? Mas daqui a pouco. Não tô nem, eu tô bacana. Tá bem, né? É aquilo que eu te falei, ele falou, esquece tudo, vamos fazer aqui, a gente vai comunicar. É uma rádio diferente, com Moody, Johnny, a rádio é bem bacana. Bem diferente do que a gente já fez. Com certeza eu já ouvi. A Nina tá lá ainda, a Nina Nessa? Não, a Nina não tá mais. A Nina tá fazendo a TV Max, né? Sim. Balada Max. Que inclusive estamos na TV Max também, né? Estamos na TV Max, é onde a minha mãe sempre assiste e tudo.
E um abraço pro Dibonê, Mário Reis, que estão lá também. Sensacional. Quiçá, breve, um samba de raiz na TV Max. Olha eu já falando aqui já para... Tem que plantar, né? Pra gente escolher, a gente tem que plantar, não é isso? Então... Ô André, a gente tem aqui, rapaz, o nosso quadro que é sensacional, que não pode faltar, né? Que é o microfone aberto. E os microfones, eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma edição só de microfone aberto. Para botar nas redes sociais. Já teve com você alguma situação de microfone aberto? Bom, microfone aberto propriamente dito, não. Mas... É que você é mais um desses que é... Teve um que veio aqui, mas agora não vou lembrar quem, que também falou, eu me eduquei. Quando eu abro o microfone ou quando eu não ouço o som da caixa, eu fico quieto. Se cala, né? Não, eu costumo desligar e abaixar... O fader ainda. No zero. Para não ter problema. Não ter problema. Porque tem aquela coisa de... Queimou ali a lâmpada. Né? Queimou a lâmpada e o microfone está aberto ainda. Você não sabe, então o que eu faço? Eu desligo e baixo geral. Mas tem alguma história? Cara, tem uma história da época da Rádio Tropical, que eu fazia o Big Mix com o Marlboro. Histórias com o Marlboro, tem várias histórias. Mas mandar um abraço pro Marlboro, outro que também já falou que vai vir aqui, não vem nunca. Aliás... Fiz TV Max com o Marlboro, fiz Big Mix na TV. Sim. Com o Marlboro foi final de 2019, início de 2020. Que a gente era a saga de ir para Mangaratiba e voltar todos os dias. Aí o Big Mix não tá mais lá, e então eu fiz o Big Mix na TV Max. Já fiz TV Max, olha aí rapaz. Que maravilha. Eu não lembrava disso. Tá vendo? Deve ter algumas coisas que eu também ainda não lembro, não. Mas, você não lembrou, mas que na história vai estar lá. Vai estar lá, Mas aí, o que aconteceu com o Marlboro na Tropical? Na Tropical, a gente foi fazer o Big Mix e de repente eu falei, meus olhos começaram a quase lacrimejar. Estava eu, meu irmão, Flávio, que hoje é produtor do Renato Milagres, que é sobrinho do Zeca Pagodinho, cantor de samba, meu irmão, grande produtor. E o Marlboro, os três no estúdio, e eu comecei a sentir um cheiro meio estranho. Uma mistura de azedo com cítrico. Cara, uma coisa muito ruim. Quando eu olhei... Sou eu que estou falando, porque eu vivi essa situação. Quando eu olhei para baixo, o Marlboro tinha tirado o tênis. Ai, Jesus. Mas foi uma sensação que eu acho que eu nunca tive na minha vida essa sensação. Mas isso interferiu diretamente na locução? Interferiu, porque já era quase hora de falar, eu e meu irmão saímos do estúdio, era um estúdio muito pequeno, e o Marlboro, final do set dele lá, da sequência, era a hora de falar, eu e meu irmão saímos, era um corredor muito grande, a gente foi lá para a recepção. Chegamos na recepção, a recepcionista estava lá, eu não lembro o nome dela, ela falou, vocês não estão sentindo um cheiro meio estranho, não? Cara, Fabiano, era muito longe a recepção. Ela sentiu de lá, tipo, 20 segundos depois. Rapaz. Eu falei, era baixinha, olha, a gente chamava ela de baixinha. Baixinha, o Marlboro tirou o tênis lá no estúdio. Era aqueles tênis sem cadarço, sabe? Que ele usava sempre. Se ele fosse numa reunião, ele usava aquele tênis. Mas é por isso também que acaba dando cheiro, aqui fica usando direto. Cara, mas uma coisa, e de chegar lá, lacrimejar, aí ele, André, volta que tem que falar. Eu falei, eu não vou, não vou. E ele gritando de lá, eu falei, continua a sequência. E ele, tem que falar, tem que falar. Ele falou, não tem mais como. Eu falei, então você abra o microfone e fale você. Ele teve que calçar o tênis e a gente esperar mais um pouco para poder entrar com a blusa aqui, já como era uma pandemia ali, aqui para entrar, e eu falei com a blusa tapada. Ai, Jesus. Essa foi a história, acho que mais engraçada, ao mesmo tempo ruim, que eu passei no rádio, rapaz. Algumas outras do Marlboro também, mas umas publicáveis, outras não. Não, né? Não, mas essa já vale. Eu tenho certeza que tem gente que vai lembrar de história com o Marlboro também. Então, resumindo tudo, cara, eu acho que eu trabalhei com muita gente boa. Você é um deles. Um prazer de trabalhar você. Iselmar, Robson, a galera lá da JB, a Jane, o Tavares, o Fabiano, todo mundo. E eu passei junto... O Christian também, sensacional, que também tá lá no Fluminense, né? Sim. Então são pessoas que eu gosto muito e eu acho que eu trabalhei com gente boa, cara.
Eu costumo dizer isso. Eu posso não ser o melhor profissional do mundo, mas eu certamente já trabalhei com os melhores. Por exemplo, eu sou músico, então eu toco quase todos os instrumentos. Nenhum deles bem, porque eu não me especializei em um. Então o que eu fiz? Eu acho que eu busquei um pouquinho de cada um, tenho inspirações, tenho referências assim, acho que a maior delas é o Carlos Alberto, o Casobé, né, que todo a gente conhece. O Casobé, me guiei muito pelo Casobé, pelo Ricardo Gama, pelo jeito irreverente dele. O Gama é o seguinte, ligou o microfone, cara, difícil ter um igual, hein? Vou te falar. O Casobé era assim também, o jeito dele. Então peguei um pouquinho de cada um para poder fazer uma personalidade própria também, porque senão, né? No rádio é assim, né? Você tem que começar, você tem que imitar alguém, para até você chegar à sua característica, na sua personalidade. Por aí. André, obrigado, cara, viu? Foi muito bom. Muita coisa, né, cara? Mas muita história boa. Ainda vão ter muitas por aí também. Com certeza. Te agradeço, imensamente. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, André Ricardo aqui no Olha Quem Está Falando, e a gente se encontra no próximo vídeo.